Queridos filhos, povo amado de Deus, a Sagrada Liturgia nos reserva uma leitura, a liturgia da palavra, uma parte tão importante da missa, com uma parábola que nos faz levantar muitos questionamentos. Mas é preciso, em meio a respostas que não temos, inclusive desta parábola, fazermos perguntas certeiras. A começar do Evangelho, Jesus diz assim: eu lhes conto uma parábola. O reino dos céus. Então Deus está falando do quê? Das coisas da terra? Não. O reino dos céus. Então ele tenta de uma forma comparativa nos dizer quais são os critérios de Deus, como Deus age. O reino dos céus é difícil traduzir em palavras, em símbolos. Então se procura analogias, parábolas. Não por acaso tem um livro dedicado na trilogia. O reino dos céus é como o homem que semeou uma boa semente. Deus pode semear uma semente ruim? Sim ou não? Não. O que vem de Deus sempre é bom. O que vem de Deus sempre é bom. Deus semeou uma boa semente que Deus escolheu. A semente somos nós. A semente é o seu projeto, o projeto de Deus para nós. A semente é a criação. A semente é a palavra do Senhor semeada. A semente, Ele o fez por excelência, passando por esta terra, Jesus Cristo. Filho, filha, Deus quer o nosso bem. Deus quer um reino dos céus, o mundo o mais parecido possível com o que Ele pensou na criação. Pois é, mas o homem foi dormir, aquele que plantou. Estamos falando de parábolas, não que Deus dorme. E neste caso, no outro dia foram olhar, mas espera aí, eu estou vendo trigo, estou vendo joio. Para quem conhece um pouco de agricultura, são muito parecidos. É a mesma germinar, é o mesmo caniço. Vai diferenciar muito pouco na hora de granar. O trigo, vocês entendem o que eu estou falando? Estou falando português, né? Quem entende o que eu estou falando? Granar. Milho vai granar, o trigo vai granar. A vagem de feijão vai granar. Difere no finalmente. E foram perguntar: mas quem foi que plantou joio? O Senhor diz algo muito claro: foi um inimigo. Meus irmãos, não por acaso eu tenho me preocupado e dedicado esse ano muito a falar sobre batalha espiritual. Já vai adiantado, mas o inimigo existe. Deus tem poder muito maior que o inimigo, mas que o inimigo atrapalha. Ele semeia joio. Ele semeia o joio para nos confundir. E como que ele semeia? Através de uma teoria errada, através de um princípio errado, através de um argumento que suscita o erro. Ele semeia o joio no meio do empresariado, aonde o dinheiro fala mais alto. Ele semeia o joio dentro de casa, semeando a discórdia, o adultério. Ele semeia o joio no meu sacerdócio, colocando em dúvida se o que faço por amor. Ele semeia o joio na vida da comunidade, colocando intriga. Esse papel é do inimigo. Mas aqui, entendamos, corremos um risco. Foram pedir ao dono da colheita: o senhor quer que nós
vamos lá no campo e recolhemos, tiramos todo o joio. Às vezes nós temos esse princípio. Por que Deus não separa já? Por que Deus não resolve essa batalha numa vez? Por que deixar crescer? Alguém ainda pode dizer, mas o joio nunca vai virar trigo, a essência não vai mudar. Lembra que estamos falando de uma parábola? Estamos falando de uma parábola que não se aplica ao ser humano. O ser humano nunca é semeado como joio. Diga, eu nunca sou joio. Eu nunca sou Eu joio. não vim como joio. Eu não vim como Repita joio. isso. Eu não vim como joio. Eu não vim como joio. Mas posso me transformar em joio. Mas posso me transformar em joio. Essa é a moral da história. Ninguém nasce joio, porque senão Deus teria errado na semente. Deus erra? Não. Mas eu, você, e aqui eu vou falar da primeira leitura, da segunda leitura, podemos não dar frutos. Lembra que eu falei, o que difere o joio do trigo são os grãos, são os frutos. Opa, começa a fazer sentido. Nós, sendo trigo, podemos ser joios. E nesse contexto, entenda, por que Deus não ceifa logo? Porque João, o filho do trovão, saiu meio desgostoso com a Samaria. João devia ter um temperamento também. Jesus, você quer que rezemos para o céu, para cair enxofre sobre essa cidade? Menos João, eles podem se converter. Tirar o joio do trigo, menos. E se o que era trigo não granou, voltar a granar? E se a pessoa, numa graça especial de Deus, pela força do Espírito Santo, segunda leitura, nós não sabemos rezar, é verdade. Olha o que disse João: quer que façamos cair fogo do céu? Não, João, menos. Na parábola, quer, Senhor, que arranquemos de uma vez? Não, espere. Nós não sabemos rezar, nem os apóstolos sabiam, nem eles, pasmem. Tanto que colocaram como intercessora diante de Jesus uma pobrezinha de uma mãe. Que vergonha para ela. Jesus, meus filhos mandaram eu vir aqui porque um quer ficar à tua direita ou à tua esquerda. Você não sabe o que está pedindo. A segunda leitura nos ensina algo de grande profundeza. Todos nós queremos ser trigo. Quem quer ser joio? Levante a mão. Alguém levanta. Meu Jesus, me chicoteia. Que é isso? Joio não presta, vai ser combustível do fogo do inferno, disse Jesus. Nós queremos ser joio, e por isso precisamos dar frutos. Queremos ser trigo. Acordar, nós precisamos ser Trigo. Amém, parabéns. O Espírito vem em socorro à nossa fraqueza. Entende isso? Ainda não é hora de fazer a colheita, e ninguém de nós pode fazer a colheita sobre a vida do outro. O Espírito Santo vem em nossa fraqueza. Nós somos fracos. Para pensar, uma plantação de trigo, como é frágil. Se dá uma peste, se vem um vendaval, se vem um raio, queima tudo. Quem vem em auxílio à nossa fraqueza? O Espírito Santo. Porque nós não sabemos o que pedir. Gente, é a mais pura verdade. Quantas vezes nós nos iludimos, a gente vai rezar e a gente pede coisas que imediatamente Deus vai dizer: não posso te dar.
Eu não posso te dar porque eu te amo. Eu não posso te dar porque isso vai te fazer mal. E a gente insiste. Então a oração não é atendida? Não. A minha prece é imprópria. Por isso que no Pai Nosso, e tantas vezes, você pode olhar nas orações de Jesus, pede, 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 seja feita a tua vontade, tire do mundo todos os corruptos. Cuidado que a ceifeira vem em cima de mim e de você. Tire do mundo todos os fuxiqueiros, vão ficar ué, porque nós somos rápidos em julgar os outros, e sabemos como Deus nos vê. Deus sabe a nossa essência, que somos bons, mas que podemos nos transformar em joios. Quem se garante? Segundo o olhar verdadeiro de Deus. Se não for pela graça de Deus, eu não me salvo. Antes de pedirmos, peçamos o discernimento do Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. É o Espírito Santo que vai profundamente no nosso coração, perscruta. Meus irmãos, não adianta, o Espírito Santo, Deus, sabe todas as nossas artimanhas. Deus sabe que às vezes nós somos um trigo xoxo. Deus sabe das nossas artimanhas, dos nossos porões, das nossas gavetas desarrumadas, das nossas teias de aranhas, das rusgas de nossa alma. Não se iluda. Você tem duas atitudes: tomar atitude de covardia e medo e se esconder como Adão, ou chegar diante de Deus e dizer: Senhor, por teu amor me salve. Senhor, eu estou mais para joio do que trigo, não me ceife antes da hora, me ajude à conversão, Senhor. Espírito Santo de Deus, faça em mim um novo Pentecostes, me ensine a pedir pela minha santidade mais do que as coisas mundanas. É esse o apelo da liturgia de hoje. Você sabe que não ter clareza disso nos leva à depressão, nos leva à frustração. A gente se frustra com Deus. Eu encontro muitas pessoas que são frustradas com Deus, mas não é com o Deus verdadeiro, é com o deusinho que às vezes a gente cria. Não é com o Deus verdadeiro, o Deus que a gente quer barganhar, com Deus que a gente quer que nos dê tudo na nossa hora, do nosso jeito. E Deus vai dizer: porque eu te amo. Não. Um ato de humildade, acreditar no processo, acreditar na ação do Espírito Santificante. É sempre o Espírito que intercede em favor de nós. Da mesma forma, aí você pode escorregar para a primeira leitura do livro da sabedoria. Se você compreendeu bem essa parábola do joio, o que somos, o que podemos ser, e como Deus espera paciente, você vai entender a sabedoria, e por que rezar no Espírito. E por sinal, meus irmãos, a terceira pessoa da Santíssima Trindade nós rezamos pouco. Deixa eu acrescentar, antes de lermos a Bíblia, e eu tenho feito leitura orante na experiência de Deus, nós temos que pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, me ilumina. Antes de você, às vezes, fazer um negócio, gente, não faz muito, eu quase entrei no conto da caronchinha. Não posso contar o que foi, não posso, mas eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me deu aquele livramento. Foi o Espírito Santo que lembrou: aí tem chucho. E eu porque Deus, quando manda o Espírito Santo, manda os anjos. Quase que eu caí no conto do vigário da internet, em termos de senhas. Mas a gente não é esperto. Mas eu tenho certeza que foi Deus que me livrou.
Por que eu estou contando isso? Nós precisamos invocar mais a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quando chegamos na igreja, Espírito Santo, me dê serenidade para rezar bem. Espírito Santo, o que é que eu preciso? E não vomitar o nosso querer, porque necessidade se cria, não esqueça. Necessidade se cria. Nem sempre necessidade é necessidade. Necessidade pode ser capricho. Deus não atende capricho. Espírito Santo, o que eu vou pedir? A primeira leitura mostra a tua força. A tua força é princípio da tua justiça, e teu domínio sobre todos te faz como todos indulgentes. Deus é indulgente com todos, até com o joio. Entendeu? Deus faz chover para o justo e para o injusto. Deus é bom com quem vai à missa e não vai à missa. Diga, que bom! Porque até o último momento, Deus espera que sejamos trigo. E a ação do Espírito Santo em nós é nos fazer trigos. Ainda no sermão, me permite 2 mensagens. Uma das Santas Chagas, chagas abertas. Nós estamos em plena campanha das Santas Chagas. E esse ano começou em março. Anunciai acima dos telhados, com a proposta: o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. Mateus 10, 27. Nesse ano, na campanha das Santas Chagas, a proposta foi coisas muito concretas. Nós queremos expandir, queremos ou não queremos? Quem quer, diga eu quero. Com a graça de Deus. No mês de abril, foi a primeira chaga, a chaga da mão direita, e foi um boleto extra pedindo doação para as câmeras. No mês de maio, foi da mão esquerda para adquirir a mesa do áudio. No mês de junho, foi o pé direito, a chaga do pé direito, fortaleza, para a mesa de corte. E mês de julho, este mês, nós estamos na chaga do pé esquerdo, com o tema alegria. Pé esquerdo, a alegria vem de Deus, o fruto do Espírito é alegria. E sabe para que vamos usar o dinheiro dessa campanha extra? Para o sistema de comunicação. Fica ali, meu filho, pode cortar Pelé. Você está vendo o que ele usa aqui? Não é um arquinho não, desculpa filho. Eles precisam se comunicar. Todos os programas, o sistema de comunicação está comprometido pelo uso demasiado. No mês de julho, na chaga do pé esquerdo, o dinheiro será para melhorar, adquirir novos equipamentos de comunicação. Sejam generosos. Amém. O segundo recado, antes do creio: a cruz sagrada seja minha luz. Eu continuo a insistir. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Sai de retro, Satanás. Livro batalhas entre anjos e demônios. O que está em jogo é a minha e a tua salvação. Saiba como vencer o inimigo. Saiba, enquanto vivamos, a não sermos joio, mas trigo, e não deixar que o inimigo semeie o joio dentro de nossa casa. Amém? Amém. Em pé, a cruz sagrada. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Sai de retro, Satanás.